Bom dia, gente. Como vocês estão aí? Arrumando um tempinho para conversar com a gente? Minha primeira live de manhã, eu nunca tinha feito uma live de manhã. Tô ansiosa também por esse horário matutino. Sempre fiz à noite, é a primeira vez que eu faço de manhã. Não sei se vocês gostam, preferem noite ou manhã. A gente vai falar sobre culpa materna com a Maíra, do Canto Maternar. Acho impossível não conhecer e não seguir a Maíra. Ela já tá por aqui, vamos bater um papo, vamos respirar fundo, porque acessar esse lugar aí é difícil, não é fácil. Vamos bater um papo gostoso, sabe? Pra gente começar o dia aí já se sentindo, né? A semana, a vida, já olhando pra gente. Vou aqui chamar a Maíra pra vir aqui. Já ela pediu autorização. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Ah, Oi! bom dia, peraí, deixa eu aumentar aqui. Ajeita aí. Deve estar aqui, será? Deixa eu também me ajeitar aqui. Foi. Fala pra mim. Tô te ouvindo. Tá me Ah, ouvindo? perfeito. Tô. Tudo Tamo bom? bem? Bom dia, Mar! Que feliz. Ih, Bom dia, aqui são 2 da tarde. oi. Eu te ouço, você me ouve? Bom Hum. dia. Você tinha travado pra mim, eu te escuto, mas você tinha travado. Agora você voltou. Bom, pra mim tá ok. Como é que tá pra vocês? Tá bem aí, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente? Má, primeiro, obrigada. De verdade, é uma honra aceitar. Sei que a sua agenda, enfim, é lotada, tem a nossa mentoria, tem mais todas as preparações que você precisa fazer. Mas é uma honra você ter aceito o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada Obrigada a você pelo mesmo. convite. Pra mim é uma delícia poder falar nos diversos canais, sempre que eu puder. Eu tô sempre aceitando os convites. A dificuldade é um pouco do fuso horário também, que atrapalha, mas tem que aproveitar que a É. Nara tá viajando com o pai também, aí eu fico com a agenda um pouco mais folgada. E eu tava falando, e pra Mas mim é um desafio também, porque eu nunca, é a minha primeira live de manhã, eu nunca tinha feito uma live de manhã, até pra começar o dia aqui agitando tudo, bota o filho pra escola, faz isso, faz aquilo, tô acostumada a fazer à noite. E Uhum. eu achei que culpa materna, né, até pela mentoria que eu faço com você, enfim, por tudo que a gente troca, eu achei que culpa materna realmente era uma coisa que eu precisava convidar você pra falar. Porque eu acho que, eu acredito, na verdade, quando a gente faz, primeiro a gente tem que respirar fundo para falar sobre isso, né? Para a gente olhar para a gente, porque eu acho que quando pedem para a gente assim, faz uma lista das coisas do seu filho, sei lá, característica, temperamento, jeito, a gente vem, plá, faz uma lista enorme, tem um monte de coisa para falar, um monte de coisa para dizer. Agora pede para fazer uma lista nossa, né? Pede para olhar para dentro, pede para dizer aí o que você carrega, né? Os sapatos aí que você caminha, é mais difícil, não é fácil, né? A gente gagueja e a gente fala, opa, peraí, eu tenho que ir ali dentro para te responder isso e não é tão fácil assim, né? Então, Uhum. por que a gente se sente tão culpada, né? Eu acho que o ser humano carrega a culpa em si. Eu não consigo nem vislumbrar uma pessoa e um ser humano que não sinta culpa, né? Até porque eu acho que culpa, ela realmente integra as relações sociais. A gente só consegue ter uma relação social porque a gente sente culpa, a gente pensa em reparar e assim a gente vai ali limitando e margeando as nossas interações sociais. Agora, por que essa culpa ela vem com a maternidade tão forte, né? O que a gente diz, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Por que ela Uhum. existe, né? Então, é bem curioso, né? Porque eu tenho estudado muito o tema da culpa e tem profissionais que defendem, né? Tem alguns autores que defendem que a culpa é ensinada. Na verdade, ela não é um sentimento natural. É como se fosse uma coisa assim, que a gente aprende a associar que a gente tem que sentir incômodo pelo fato de ter errado. Quando, na Uhum. verdade, se a gente for olhar para o erro de uma outra maneira, e é essa que é a... Por que a gente sente culpa, né? Porque nos ensinaram a não aceitar a nossa Sim, condição humana de ser pessoas que imperfeitas.
Nós estamos em aprendizado constante. Não existe, por exemplo, você pensa que uma criança, na hora que está aprendendo a andar e ela tropeça, ela tem que sentir culpa por tropeçar? Não faz sentido. E ela só vai aprender a andar se ela cair, né? Se ela se desafiar, né? Se ela não aceitar existe. e, opa, eu caí, vou levantar e vai dar certo. Poderia ter alguém falando, que menina mais sem vergonha, que não aprendeu ainda a andar, que coisa horrorosa, como é que você tem capacidade como é que você tem coragem de ir para o mundo com essa, digamos, com essa displicência, né? Com essa falha. Suficiente para poder conter essa queda. Não faria sentido, entendeu? Só que o que acontece? Na educação tradicional, e aí eu falo que tipo, é muito da dinâmica da educação tradicional, essa lógica punitiva, essa lógica de fazer a criança sentir culpa quando ela está errando ou quando ela está tendo um comportamento que, na verdade, muitas vezes nem é erro. É simplesmente algo que incomoda o adulto. O adulto não banca acompanhar aquilo, aceitar aquilo, ele fica preocupado com aquele comportamento e muitas vezes ele quer inibir aquilo para proteger a criança, né, na ideia dele, ou até para preservar a dor da criança interior dele. Sim. Mas, de certa forma, muitas vezes ele faz a criança se sentir culpada, acreditando que é uma forma dela tomar vergonha na cara, entendeu? Tipo, ela vai sofrer uma dor para poder associar que quando ela erra, ela precisa entender que aquilo lá é doloroso e ela tem que evitar aquilo, entendeu? Tipo, é como se fosse um treinamento. Então, na verdade, não necessariamente a gente precisaria sentir esse, digamos, fazer essa leitura. Porque aí, assim, eu até gosto de comparar com a vergonha, né? Se você pega a escala de Hertz, a escala do Hawkins, né? Que é um estudioso que fez uma comparação uma leitura sobre a escala das emoções, né? A frequência vibracional da escala das emoções. E ele vai falar de quanto que vibra. Teve na mentoria, né? Eu mostrei essa pirâmide, né, para vocês na mentoria, porque eu acho ela muito interessante de ser observada. Se você olha para a energia, né, para a frequência vibracional das emoções, você tem lá embaixo de tudo a vergonha como a frequência mais baixa, né, vibracional, que está em 20 Hz, e abaixo dela só estaria a morte. Se você estaria em 0 Hz, você estaria morto. E logo em seguida está a culpa, que tem 30 Hz. E aí você fala, nossa, por que tem essa ordem, né? Por que a vergonha está embaixo da culpa? E aí a vergonha, na verdade, é aquele sentimento de inadequação. Quer dizer, a culpa é aquele sentimento de mal-estar que você tem contra você mesmo, porque você fala, caramba, eu fiz uma coisa muito errada, eu não deveria ter feito isso. E aí eu me sinto mal comigo mesmo, eu me rejeito. Né? Às vezes eu entro numa coisa de acreditar que eu mereço punição e tal. A vergonha, ela é pior porque ela é o sentimento de eu sou um erro. Eu sou inadequado, não é que eu fiz algo de errado. Eu fiz algo de errado. Não é uma atitude errada, né? Mexe com a autoestima. Né? Você pode, na verdade, ter o combo, né? Você tá se sentindo culpada por ter feito algo errado, mas você também se sente o erro, entendeu? Então você tá vibrando mais baixo ainda. É um sentimento mais pesado ainda. E muitas vezes a gente usa esse tipo de digamos, humilha a criança, faz ela se sentir envergonhada, faz ela se sentir culpada, acreditando que ela precisa baixar, tipo, ela precisa entrar nesse lugar para ter um certo medo, do tipo, eu não posso repetir esse erro, eu não posso ser essa pessoa, entendeu? Como se fosse um jeito de convencer ela, ó, não vá por esse caminho, porque senão, olha o que vai acontecer com você. Só que isso faz a criança ir acreditando primeiro. Ela compra a balela de que é possível viver sem errar, que não existe, né? Tipo, quem é que vai aprender a caminhar sem tropeçar? Já começa por aí. Então, tipo, a vida vai estar constantemente trazendo situações onde a gente vai falhar, e isso faz parte da natureza humana. Então, quando ela se cobra isso, né? Tipo, meu Deus, eu não posso falhar. E aí, inclusive, ela entra num estado de eu sou um erro, eu sou uma decepção. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz, mas assim, não é nem só eu não sou capaz, é a coisa do tipo, eu sou uma pessoa ruim, entendeu? É a sensação de tipo, de inadequação mesmo. Eu sou errada, porque aí ela fica com a sensação constante de que, tipo, se ela erra é porque ela não está fazendo o suficiente. Ela não está prestando atenção, ela não está sendo uma pessoa boa, ela não está com boas intenções. É isso que a educação tradicional faz. Ela faz a criança comprar a ideia de que se ela não ficar muito atenta, ela vai para o mau caminho. Entendeu? Ela tem que tomar cuidado. Então, tipo, muitas vezes a gente entra com uma coisa constante de ficar se cobrando, de ficar com essa coisa, nossa, de novo eu falhei, não é possível. Sabe aquela coisa, tipo, opa,
E o adulto que está interagindo com a criança, que está educando com essa linha de educação, assim, às vezes é mudar a postura, arregalar o olho diante de um comportamento da criança, a criança já faz assim, opa, devo estar fazendo alguma coisa errada. Sabe aquela coisa do tipo, e nem quando faz uma coisa boa, o adulto chega a validar. Aquela coisa, tira uma nota boa, fala, não fez mais que obrigação? Do elogio e do encorajamento, né? E aí a criança, ela vai crescendo com essa sensação de que o que ela faz não é suficiente, porque ela não consegue evitar o erro, né? Tipo, então ela deve ter algum defeito. E aquela cobrança que antes era externa, e que para as mulheres é mais pesada nesse sentido, por que é com a mulher, né? Que é essa culpa materna? Porque muitas vezes a gente, de criança, é cobrada esse lugar de cuidar do outro, de prestar atenção, de ser boazinha, mais do que o cara, né? O garoto, ele tem a questão do não poder chorar, né? Não poder mostrar vulnerabilidade. A mulher não pode mostrar a raiva, não pode mostrar, às vezes a relação com prazer também não é um espaço que é uma opção para ela, né? Tipo, ela tem que inibir a alegria, inclusive, a espontaneidade. É feio, menina que se mexe muito, que é muito alegre, que sei lá, entendeu? Então, mesmo que esse adulto, às vezes, já saia de cena, a criança que está constantemente sendo cobrada dessa forma, ela começa a introjetar esse discurso interno. E eu já não preciso do adulto para me cobrar. Eu vou ser essa pessoa que vai ficar me maltratando internamente ou me exigindo internamente, constantemente, essa vigilância com os meus erros. Então, a culpa, ela vem porque eu aprendo que o erro não é tolerável. E aí eu introjeto isso. A gente veio numa educação mais tradicional de realmente não botar para fora as emoções, né? De realmente reprimir, de ser perfeito, de não lidar até com as consequências das nossas atitudes, né? Porque quando a gente não se permite ser imperfeito, a gente também não consegue ver as consequências da nossa atitude, a gente não consegue refletir, a gente não consegue restaurar aquele erro. E uma coisa que eu queria falar que eu acho muito legal é a gente tentar pensar na culpa. A culpa, ela é positiva ou ela é negativa, né? O que ela sempre foi um sentimento que veio pra gente como algo ruim de sentir, né? Ruim e ponto. Culpa gera dor dói, ponto, e não é bom sentir. Não faz parte. Socialmente não é legal, né? Mas aí com toda essa busca, a gente vem com uma culpa, um olhar diferente para ela, né? E é isso que eu acho que eu queria, que a gente podia passar agora, né? Sim. Ela é positiva, o que ela causa, né? Qual que pode ser o benefício, né? Na verdade, assim, a gente tem uma tendência por conta, inclusive, dessa educação tradicional e tal, a classificar as emoções como negativas ou positivas, como aceitáveis e não aceitáveis. Né? A gente tem que inibir ou a gente tem que permitir, né? E, na verdade, isso é também uma pegadinha, né? Porque se a gente cria uma resistência àquilo que está chegando, a gente já está criando um bloqueio, um mal-estar, a gente não está conseguindo expressar aquilo que vem. E não existe isso de frear ou de classificar no sentido assim, eu não deveria estar sentindo culpa, eu não deveria estar sentindo medo, eu não deveria estar sentindo tristeza. O grande desafio de nós, inclusive adultos, né, porque a gente não teve isso, mas o nosso desafio é aprender a aceitar tudo que vem, né, e tentar, na verdade, permitir a expressão da emoção, mas, ao mesmo tempo, ter uma postura adulta de não permitir que as suas ações e os seus pensamentos sejam guiados, né, que você seja guiada por essa emoção no sentido de repente, ter uma resposta automática com alguém, ou até de ficar alimentando um sentimento, porque assim, por mais que eu possa entender que todas as emoções tenham um sentido de vir, e aí elas estão trazendo uma informação, e isso é importante, eu também não posso entrar no lugar de ficar alimentando isso e falar, beleza, já que ela veio e tudo bem ela vir, né, tipo, eu tenho que aceitar, vou ficar lá entrando, vou me deixar governar por ela. Vou desabar com ela, né? Exato, então, tipo, esse é o desafio. O nosso desafio é, tipo, aprender a permitir essa expressão e, ao mesmo tempo, não se tornar refém dela, entendeu? E entender qual que é a mensagem que ela está trazendo. Então, o que eu posso fazer com a culpa? Se eu, de repente,
me encho de culpa, porque, sei lá, porque gritei com a minha filha, porque pela quinta vez no dia, acordei super bem, né? Tipo, com aquela disposição. Não, hoje vai ser uma delícia, eu vou preparar as coisas, tô num super astral. Aquela expectativa. É, ou aqui que eu tenho guarda compartilhada, né? É muito louco, porque tipo, quando você tá longe da criança, tem maior saudade. Você fala, eu quando encontrar a criança vai ser mais gostoso, tô fazendo não sei o que lá, vou preparar tudo, tô morrendo de saudade, vou estar com aquela energia, vou estar mais nutrida. E aí, de repente, vai passando o dia quando você tá com a criança, quando você vê no final do dia, você tá sem paciência, falando daquele jeito rígido, não é possível que de novo. Mas, é isso. Mas o desafio é a gente olhar, digamos que esses momentos que geram culpa como oportunidades também para a gente poder identificar qual é a necessidade, por exemplo, que não está atendida dentro de nós, né? Que eu acho que a gente fala, desculpa, a gente fala muito de acolher o sentimento da criança, né? Mas eu acho que tudo que a gente fala aqui, né? Tudo que a gente já postou, tudo que a gente já comunica aqui, a gente já deixou claro que não dá pra gente abafar. Não dá pra gente fingir que a gente não tá sentindo culpa, né? Não dá pra gente, opa, isso aqui é errado, isso aqui eu não vou sentir. E aí a mensagem que a gente vai estar passando para os nossos filhos. Eu me lembro que quando o Gael nasceu, eu tinha muitas certezas, sabe? E essas certezas, elas realmente desmoronaram para mim, assim, porque eu sempre falo isso nas lives, eu ficava muito preocupada com a mamadeira, a chupeta, a amamentação, o banho, a rotina. E aí, depois que ele nasceu, você percebe que essas coisas vão fluindo, vai fluir. Ele não vai morrer, ele vai comer, vai dar certo. Mas assim, como é que eu vou educar essa criança, né? E aí você começa a entrar num ciclo de para onde eu vou? Qual caminho eu vou seguir? O que eu quero trazer dos meus pais? O que eu não quero? O que não deu certo? O que eu vou encaixar ali? E você começa a buscar um modelo de perfeição, de perfeccionismo, de que tudo tem que sair exatamente como você planejou, expectativa irreal, que quando a gente também dá um comando para uma criança, a gente quer que a gente tem uma expectativa de que ela obedeça, sorrindo, feliz, contente e sem reclamar. Então é uma expectativa irreal, né? Isso não vai acontecer. E com você, eu me sentia muito assim, né? Quando o Gael nasceu, de um lado era a mãe idealizada, a mãe que eu imaginei, que eu pensei, que eu li, que eu estruturei, e a mãe que eu podia ser, que não tinha muito a ver com aquela que eu idealizei, sabe? E aí você vai para essa questão, você acessa a questão da imperfeição, né? Você acessa a questão do falhar. Freud já dizia, né, que o ser humano é o senhor da falha. E a maternidade, ela te traz isso. Ela estampa na sua cara um encarar diferente para as coisas. E eu acho que muito, para mim, pelo menos, muito começou pela culpa. Por essas duas mães que estavam ali do meu lado se degladiando e eu falando, caramba, essa idealizada aqui não vai rolar. Eu achei que ela rolava. E agora essa aqui, do jeito que eu posso ser? Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou validar isso? Como é que eu vou seguir? Né? Eu acho que... E aí você aprender a lidar com os seus erros e ver neles, né, uma oportunidade, como a gente fala para os nossos filhos, como uma oportunidade de aprendizado, de acessar coisas, não é fácil, né? É um caminho, mas é positivo, né? É bom, é movimento. É a forma da gente encarar, né? Aquela história, tipo, a gente pode olhar para a culpa e ficar estacionado, ficar alimentando, ficar usando chicotinho, inclusive, muitas vezes observar que a culpa pode ser a própria punição que a gente faz com nós mesmos. Uhum. Porque quando a gente está nessa lógica punitiva, de acreditar que a gente merece castigo, e a culpa não é uma coisa agradável, isso que é interessante de falar, né? Tipo, ela pode ser usada de uma forma como estímulo para que você gere movimento, né? Porque ela pode te paralisar, por um lado, né? Sim. Geralmente ela paralisa e fala assim, nossa, não acredito, eu de novo, uma pessoa, toda vez, aí você fica lá, naquele lugar, e você pode simplesmente entrar num lugar de ficar, digamos, alimentando isso, porque você acredita que isso, tipo, sentir culpa é praticamente um vício, muitas vezes. E se você não agir com... É isso que você tá falando, se você não agir com ela, né? Se você só sentir e paralisar, vai doer, vai ser difícil e você não vai sair desse lugar.
E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre processos sei lá, digamos, a melhor conduta para você ter com uma criança, e a pessoa entra no lugar que, agora eu tô me sentindo culpada, você tá me alimentando culpa, você tá fazendo eu me sentir mal. Porque, sei lá, tava falando daquela compartilhada na página esses dias, muitas pessoas se identificaram e outras se sentiram cobradas. Tipo, mas eu não gosto, mas eu não me sinto bem, mas eu não fiz, e aí, como é que fica? Parece que só tem espaço para isso, mas no final, para mim, atrapalha por causa disso, daquilo. E não é a ideia de você ficar puxando para as pessoas assim uma cartilha e tal, né? Mas é importante a gente, inclusive, entender as nossas limitações e fazer as pazes com a mãe que a gente pode ser, né? Isso é importante. Mas a questão da culpa, muitas vezes, a gente cai nesse lugar de entender que quando a pessoa está falando o que é ideal para fazer, gera culpa, mas se a gente pensar na questão da autorresponsabilidade, aí a gente já muda um pouco. Não é que você tem que se sentir culpada por ter feito isso, aquilo, ou por não estar conseguindo oferecer isso, aquilo, mas você sim se faz responsável e se coloca como adulta da relação. Porque, por exemplo, eu posso, de repente, ter uma criança que está querendo continuar a mamar, né? Vamos supor, que é uma coisa que muitas vezes acontece, o desmame, né? Como é que faz para poder definir a época do desmame? Eu acredito que é uma coisa muito pessoal, mas que é muito importante a mulher estar confortável na situação para conseguir manter aquilo. Que é muito lindo quando a criança decide o momento de parar, que a gente vai dar até o momento que a criança ficar pedindo aquele peito, mas tem horas que a mulher não está disponível emocionalmente para seguir oferecendo aquilo, e ela está se forçando, ela está lá oferecendo aquele peito que já não tem mais vínculo, que já não tem mais sentido, porque ela sabe que o melhor para a criança é aquilo. E ela está maltratando, se desrespeitando. E tem aquela culpa, né? Tipo, eu não posso. O que eu ia complementar, mas você tá falando para você continuar, é que em tudo, né? O desfraude, sei lá, se você der chupeta, ou dormir sozinho, a cama. Se você não tiver disponível, fizer a escolha primeiro, né? De que você vai tentar conduzir aquilo da forma respeitosa. Se você não tiver, que aí você falou, disponível. Bom, agora eu tô pronta para enfrentar esse processo. Não adianta nenhum sinal que a criança vai te dar que você não vai conseguir encarar aquilo. E vai vir a culpa, né? Sim, vai vir a culpa, porque você também não acredita que a criança é capaz de passar por aquela separação, por aquela história, né? A nossa falta de resiliência também faz a gente duvidar da capacidade da criança de aceitar uma ruptura. Só que aí, o que eu tô falando pra criança, né? Tipo, eu tô, às vezes, não aceitando quem eu sou. O meu limite, a capacidade do que eu tenho de oferecer, a mãe que eu sou. E como é que eu faço para honrar isso, entendeu? E explicar para a criança, olha, tava maravilhoso até agora, mas eu não consigo mais dar esse peito, entendeu? Tipo, eu não tenho mais capacidade de oferecer. Por que eu não tenho, digamos, a sensação de que eu tenho o direito de reivindicar algo que me faz bem? Muitas vezes porque eu acredito que o meu papel é estar só pensando no outro. E por que eu fico nesse lugar? Isso é uma coisa que vem da infância, gente. Abrir mão das suas necessidades, porque você percebe que os adultos, por exemplo, não estão sendo capazes de olhar para a sua necessidade, e muitas vezes você, inclusive, inverte esse papel de se tornar o cuidador, quando você deveria estar sendo cuidada, né? A codependência, ela explica essa dinâmica muito bem. Quem não conhece a codependência é um tema bem interessante para a gente estudar, sendo pais, porque todos nós temos traços de codependência nas nossas relações. E eu venho estudando bastante. A criança, ela cresce num lar onde ela não se vê no direito de expressar as próprias necessidades. E aí ela começa a se anular, a se desconectar de si mesma, a parar de exigir atenção, porque ela percebe que não tem espaço para ela se colocar, ela não quer, às vezes ela quer poupar os adultos, porque eles parecem que estão mais necessitados do que ela inverte esse papel. E quando ela faz esse apagamento de se distanciar das próprias necessidades, quando ela se torna mãe, quando a gente se torna mãe, a gente continua nesse padrão, achando que a gente só tem o direito de estar olhando para o outro, que a gente não tem o direito de olhar para si. Então, quando eu me vejo com a sensação de que, caramba, não sei se eu consigo continuar com o peito, não, mas eu tenho que dar. Eu tenho que dar. O outro é mais importante. O outro sempre é mais importante. Entendeu? Então, são várias questões que a gente tem que analisar, né? E aí eu posso usar essa culpa como um estímulo. Porque, assim, se eu tô me sentindo muito culpada, tem alguma informação aí que eu posso pegar disso. Por que me dói tanto imaginar, tipo, que eu tenho direito, sim, de interromper essa amamentação, só para seguir o exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa.
de repente, sair com as amigas, né? Uhum. Porque muitas vezes pode ser disso, tipo, eu quero sair com as minhas amigas, eu quero ter um espaço pra mim, mas eu não me sinto no direito porque eu não acredito que meu filho vai se sentir abandonado. Isso é uma dor minha. Na minha Isso é uma infância, dor não é minha, verdade que exatamente. vai se sentir abandonado, não necessariamente. Inclusive, E depende muito. Fala. isso que você falou, eu acho que é o X da questão, assim, para muitas mamães que estão aqui com a gente, a culpa, independente do positivo, do negativo, é que você fala, ela é uma informação, ela é um alerta. E aí a gente precisa olhar para ela e falar, deixa eu olhar para essa culpa aqui com um pouco mais de gentileza, né? Deixa eu olhar para ela, e se você falou, o que que você está me dizendo? Eu abri uma caixinha de perguntas e eu recebi eu botei perguntas, desabafos, histórias, o que que a pessoa quisesse falar. E eu recebi várias histórias, vários desabafos, e eu até tinha anotado umas 4 aqui, mas tudo gira em torno do eu me sinto culpada pelo meu filho fazer isso. Eu até anotei, medo e culpa por não saber educar do jeito certo. Culpa pelo meu filho ser agitado. Culpa por medo de não dar conta. Acredito que tudo que faço, tudo que meu filho faz de errado é culpa minha. Essas foram algumas de tudo que essas foram as 4 que resumiram melhor as outras, né? E é isso que a gente está falando, assim, da culpa como uma informação, como um alerta, como um aviso. E aí ontem, quando a gente estava falando no nosso WhatsApp, fazendo a troca para a gente ver o roteiro, a gente elencou tanta culpa, né? Que é culpa por querer ter mais tempo, culpa por sair com as amigas, culpa por ter gritado, culpa por descansar, culpa pelo filho estar doente, culpa por querer sair, culpa por não conseguir educar de outra forma. Nossa! Né? Então, tem até alguém aqui perguntando aí quando a culpa é fomentada por quem está do lado. O trabalho sempre vai ser assim, a gente buscar em nós mesmos a confiança, entendeu? A gente não tem como mudar a gente não é responsável pelo que o outro, né? Graças a Deus, pelo que o outro vai pensar, né? A gente não consegue, na verdade, mudar a cabeça do outro, né? E aí sempre vai ser assim, um alerta. Porque, assim, uma coisa que a gente vai aprendendo quando a gente vai aprofundando os processos de autoconhecimento, e a gente vai entendendo o espelhamento que tem nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Cara, se algo que o outro fala tá te machucando, tá, digamos, estimulando um sentimento que você tem e tal, isso já tá dentro de você. Entendeu? Não veio do outro, né? Já não veio do outro, entendeu? Essa culpa, na verdade, você fala aí que está sendo fomentada, ela está sendo estimulada. Na verdade, se você não tivesse esse sentimento de culpa, quando o outro fala, não te geraria culpa. Simplesmente é mais fácil. Agora, tipo, é um mega desafio, porque a culpa ela está muito introjetada na gente. É muito difícil a gente realmente conseguir se desprender desse sentimento, entendeu? Então, claro, muitas vezes o julgamento do outro faz a gente voltar pro, digamos, pra estaca zero, entendeu? Tipo, como se fosse, ai, caramba, eu tava até ok, mas aí o outro falou, me lembrou que eu tenho essa dor. E se questionar, né? Exatamente. Se questionar. Se questionando, né? Às vezes mas aí, de novo, é uma informação. Exato. Você tá caminhando bem, e vem uma pergunta, você fala, ai, meu Deus, de novo, chegou aqui. Eu achei que eu tava bem. Ai, não acredito, tava fazendo tudo certo. Mas aí no caminho do trabalho de consciência que a gente faz, na criação consciente, o que eu vou falando assim, tudo é uma informação, tudo você pode pegar como se fosse um pequeno despertar. Nossa, eu achei que eu tava legal e tava em paz com essa situação, né? E aí, de repente, veio outro, falou essa abobrinha, e aí eu fiquei me sentindo péssima, a pior mãe do mundo. Aí você fala, então eu realmente estava em paz? Ou será que não? Entendeu? Porque se eu estou em paz com aquela decisão que eu tomei, cara, não faz tanta diferença. Por exemplo, vamos supor, essa coisa do... Manja quando você fica super mal porque a pessoa te olha torto, quando você está colhendo seu filho, a birra do teu filho em público, que é uma coisa super... Manjo muito, porque esse educar com respeito, como isso é estranho para as pessoas ainda, né? Cutuca a ferida delas. Nossa, é muito impressionante isso. E se você não tem uma consciência, né? Começa a ter a consciência e a consistência daquela educação respeitosa que você vai fazer, isso é um super gatilho para sua culpa. Claro. Ou para vergonha, né? Ou para vergonha. Aí, porque a gente... qual que é a dinâmica, né? A criança, aí eu posso até fazer um resuminho aqui. A criança, ela nasce completamente
conectada com o ser Uhum. essencial dela e sabendo se expressar com total espontaneidade, autenticidade, para exigir aquilo que ela pede. Então, tipo, ela tá lá no útero, o útero é um lugar perfeito, porque ela tá recebendo tudo que ela precisa em tempo real, em livre demanda, né? Tipo, É, sem. Tá tudo 24 horas bem, né? É. de Não precisa pedir alimentação, nada, vem a nós, calor, né? Tá tudo exato, maravilhoso. criança, tipo, não tem nada de errado, entendeu? Tipo, o útero é um lugar perfeito. E quando ela nasce, que inclusive ela nasce ainda em condição de feto, o ser humano nasce ainda feto, né? Ela nasce e ela tem uma expectativa de que a coisa seguiria igual. E quando ela É. está precisando de alguma coisa, ela não tem nenhuma preocupação de que aquilo vai atrapalhar os outros. Por exemplo, ela acorda de madrugada com a fralda cheia de cocô, ela não pensa assim, ah, melhor eu não chorar, porque senão minha mãe vai É. ficar chateada. Minha mãe Né? vai Tipo, perder o sono. vai perder o sono, coitada. Ontem ela acordou 12 vezes pra me atender. Não, ela simplesmente chora espontaneamente pra poder falar, olha, tô na merda, literalmente, né? É, tô na Tô na merda, me ajuda. merda, entendeu? E ela Como vai é que, fazendo isso. como é que eu lido com isso, né? Como é que eu lido com isso? Quando a gente, por exemplo, vamos supor, interpreta que a criança tem que aprender a dormir sozinha, né? E de repente, porque uma das coisas que ela necessita, além das questões físicas de ser aquecida, de comer, As de ficar limpa, necessidades básicas, né? essas necessidades físicas que são básicas, ela vai expressar isso através do choro quando ela está incomodada, mas ela também vai exigir carinho, afeto, colo, presença, né, toque, que não são bobagens, que são primordiais. A dor de um bebê que não recebe isso é a mesma que de um bebê que está com fome, só que é fome nutricional, é fome de amor. Ele precisa preencher essa sensação de contato. Por isso que a gente indica, tipo, que durma no mesmo quarto, que, se possível, na mesma cama, entendeu? A gente não é uma questão de. Enfim, o bloqueio que a gente tem muitas vezes, inclusive, é porque a gente não recebeu, mas isso é outro assunto. Se quem quiser assistir a Exato. live. É muito Mas difícil colher as emoções dos nossos filhos quando as nossas muitas vezes não foram acolhidas, né? Quando a gente foi repreendido, quando a gente não sabe expressar, quando a gente põe a gravado aqui. Voltei. Quando a gente se sente errado, né? A culpa traz esse sentimento pra gente. Mas, e eu acho que a mãe, ela tem muito a coisa do se sentir culpada em seguir a vida também, né? Em tirar um pouco também a cabeça para fora do buraco, assim, olhar, opa, existe uma mãe aqui, mas existe uma Priscila, existe uma Maíra, existe uma mãe que não é perfeita, que olha para o seu corpo e fala, ok, eu estou tentando lidar com isso. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito legal, que a Roberta Ferec falou, que ela falou, olha, mas quem pariu o Gael, Nara, Isabela, ou Felipe, seja quem for, também pode querer parir sonhos, projetos, recomeços, reencontros. E é muito isso, né, também. Sim, a gente também tem essa questão de não conseguir, digamos, retomar a vida e nos enxergar como outra coisa que não seja a mãe, né? Parece que só tem direito a ser mãe. E isso Uhum. vem muito de uma imposição social, né? De achar que uma vez que você se torna mãe, você tinha que ter sabido que ia ser assim, entendeu? A partir de agora. Você não tem Ou, outra escolha. ou dar conta de tudo. Se você quer sair com as amigas, seu filho tem que estar alimentado, bem vestido, tudo maravilhoso, perfeito, aí você pode ir. Aí você pode fazer a sua escolha, aí você pode se cuidar. Você já deu conta de tudo? Já rolou? Já tá perfeito? Então você pode ir, né? Você pode fazer. O problema é que a mãe nunca acha que deu conta de tudo, né? Nunca acha que Nunca. fechou, né? Mas tem várias coisas que estão por trás desse sentimento de não se sentir, digamos, no direito de reivindicar esse espaço, né? E aí eu falo, inclusive, isso no módulo de autocuidado que vai ter daqui a pouco, que é o penúltimo Uhum. módulo da mentoria, na 7ª semana, acho que está na quinta agora, né? Ou na sexta? Abriu agora. Ah, não, abriu a quinta, não é? Abriu a Abriu a quinta. quinta, desculpa a matéria, inclusive, não, abriu a Já quinta. achei que eu estava atrasada nas minhas Não, não, não. datas para amanhã. Não, não. Não, Tá é na porque eu quinta. fiquei no dia da semana, assim, eu tô meio perdida. Mas quando eu falar do autocuidado lá na mentoria, eu vou falar disso, assim, da dificuldade que a gente tem de se sentir merecedora desse carinho, dessa atenção, por conta dessa dinâmica, inclusive, que aconteceu na infância, né? Dessa codependência, Uhum. de ficar mais pendente com os outros e com essa sensação constante também desse perfeccionismo, né? De eu preciso acertar, preciso fazer tudo bem.
E aí, uma sensação de que nunca é o suficiente, né? Eu nunca dei o suficiente de mim. Nunca tenho uma coisa do tipo, beleza, agora eu posso descansar. Até dou um exemplo, assim, de que a inveja que a gente sente muitas vezes da forma como os parceiros fazem, né? De se relacionar com a criança com muito mais boca fresca, manja. Muito exigente de ser redondinho com tudo. E você, às vezes, você tá menos, né? Às vezes menos. E às vezes é um convite para você falar, mas espera aí, é ele que tá totalmente, digamos, displicente com a criança, ou ele consegue não se cobrar tanto? Nossa, às vezes você fala assim, que mega inveja eu tenho dessa pessoa, porque ele consegue... E é difícil ter esse olhar, é muito difícil, porque o seu automático, isso acontece muito aqui em casa também. Eu sempre gosto de dar exemplos em casa, porque eu acho que a coisa fica mais viva, né? Mais humana. Eu vejo muito aqui em casa alguns processos que o meu marido lida com o Gael, e às vezes eu fico assim, mas não era dessa forma que eu planejei, que a rotina e que não sei o quê. Então, às vezes eu vou criticar, quando na verdade eu podia olhar e falar, pô, tá aí. É uma boa, acho que realmente dá para fazer dessa forma, vai ser melhor para mim também, foi melhor para ele. Olha como ele se sentiu, né? Olha como tem uma leveza melhor, né? Olha como eu não preciso ficar culpada por isso, deu certo, fluiu da mesma forma. Flor, eu vou retomar a linha de raciocínio que eu estava tendo, até porque eu parei no meio realmente e alguém está pedindo. Então, quando a criança ela tá lá no berço, né, tipo, e ela tá conectada, super conectada consigo mesma, né, com o querer dela, que ela nasce desse jeito, super assim, espontânea, tipo, o que eu quero, eu vou lá. Ela não tem vergonha, ela não fica lá, tipo, preocupada com o que vão pensar dela, se ela chorar e interromper o sono da mãe. Ela simplesmente, ela avisa, entendeu? Inclusive porque o cérebro inclusive o cérebro, que ainda está em formação, ele é muito parecido ainda com o cérebro do homem lá das cavernas. Das cavernas, dos primitivos. Sobreviveu porque ele tinha esse alerta constante de quando ele se sentia em perigo, que era, tipo, ele estava exposto, dormindo lá, de repente pode vir um animal que vai me atacar, ele chorava também para poder dar um alerta. A gente está em perigo, eu estou me sentindo em perigo, entendeu? O ser humano que sobreviveu tinha esse cérebro aí que estava nesse estado. A gente continua com esse alarme. Então, o choro é a forma que o bebê tem de dar um alerta, tipo, eu tô me sentindo em perigo, ou eu tô precisando de atenção, tô precisando de que me ligue. E quando o adulto começa a interpretar isso como mãe, por exemplo, e acha que esse bebê tem que se virar sozinho, e começa a não atender, ou que tem que aprender a dormir sozinho, que geralmente passou com todos nós, né, quase todos nós fomos separados do quarto dos pais muito cedo, se é que chegamos a entrar no quarto dos pais, mas a gente foi essa geração que dormiu no berço sozinho. Gente, isso eu, inclusive, vou fazer uma live depois de amanhã sobre estresse tóxico, tá? Tem a ver com isso também. Deixar uma criança chorando sozinha no berço para que ela se vire nos 30 e aprenda a dormir sozinha, isso provoca uma sensação de abandono muito forte desse bebê. E aí o que acontece? Não é que deixa de precisar da presença e aí ele vai se acostumando e entendendo que ele não precisa de ninguém para poder sobreviver, ou que aquilo lá é exagero dele, e que nada, ele vai apagando, ele vai, tipo, se resignando, ele vai aprendendo a não pedir, porque ele entende que ninguém vai aparecer. Ele se conforma, inconscientemente, tá, gente? Ele se conforma com a condição de que, beleza, então o mundo não está aí para me receber, para me acolher, eu não posso contar com esses pais. E aí, o que faz? Muitas vezes ele não dorme porque ele cansou de tanto chorar. Não é porque ele conseguiu dormir. Meu filho conseguiu dormir, né? Não, ele dorme porque ele cansou de chorar, isso que você quer dizer, né? Ele dorme de cansaço, não é porque exato. Né? Porque é com tanto cortisol que ele acaba, tipo, apagando, entendeu? E aí, isso faz com que ele vá promovendo uma desconexão com o próprio sentir. Ele vai, tipo, digamos que para se proteger da sensação de não ter esse acolhimento, ele começa a congelar, gente. Não é que ele aprendeu, entendeu? Agora ele já sabe se virar. Olha, realmente ele para de chorar. Realmente parece que deu certo, né? Só que, gente, é complicado, porque esse adulto, ele vai ter uma consequência em relação a isso, muito provavelmente, de ter um vazio emocional, que muitas vezes ele vai preencher com um vício, ou com uma compulsão, ou ele vai ter uma ansiedade, uma sensação de... E não só isso.
quando isso acontece, gente, aos pouquinhos, essa criança, né, que vai sendo, tipo, inibida em várias questões da autenticidade dela, ela não pode expressar a raiva dela porque o pai fica nervoso quando ela tem um ataque de birra. Não pode chorar porque ele acha que é manha, que é mau comportamento, e aí manda pro quarto, não sei o quê. Ela vai entendendo que ela, sendo ela mesma, ela tá em perigo. Sim. Então, ela começa a duvidar daquela conexão que ela tinha. Olha, quando eu me sinto mal, parece que meu pai diz que não é legal. Minha mãe está falando que não é bom, que é feio, que é errado, que eu sou fraca, que não sei o que lá, que eu não deveria ser assim, que eu deveria ser mais forte, sei lá, entendeu? Tipo, pode ser pela fala, ou simplesmente vai pro teu quarto, não quero nem saber, boca de couro no rasgo, enquanto eu não terminar com essa mãe, eu não quero nem ouvir. Não me aparece aqui. Ou aquela coisa, tipo, quero que obedeça e não faça cara feia. Então, tipo, não pode mostrar quem você é. A criança vai entendendo que ser quem ela é perigoso. E aí ela vai se distanciando, vai desconfiando de si mesma. Quando ela faz isso, ela transfere para o outro digamos, a sabedoria, né? Tipo, ele sabe mais de mim do que eu. E para garantir o amor do outro, eu preciso fazer algum esforço para ser quem essa pessoa quer. Então, eu fico viciada nessa aceitação, né? Exato. Eu transfiro para o outro o critério do que é ser bom ou ruim. Então, quando eu sou adulto e eu tô lá acolhendo o choro da minha criança em público, isso vai pegar em mim. Porque se o outro olha feio para mim e falou, opa, deve ter alguma coisa de errado com a minha escolha. O caminho sempre vai ser eu resgatar essa confiança em mim. Entendeu? E aí, quando eu resgato isso em mim, eu vou olhar para o outro que está me olhando com cara feia e vou entender que quem está me olhando com cara feia é a criança interior daquele adulto que também está nessa dor de acreditar que a gente tem se desconectado do nosso sentir e que aquilo não fala nada sobre mim, sobre a minha escolha. A minha escolha é a minha escolha. Se eu estou confiante de que a ver é espanhol, desculpa. Vamos ver. Eu falei espanhol, agora deu uma espanholada. 10 anos na Espanha, gente. Sei lá, eu tô lá acolhendo meu filho, né? Meu filho tá chorando. E eu sei que é importantíssimo ele se manter conectado com aquele choro, que eu não preciso apressar o expressar do choro dele. Se eu tô com uma angústia desesperada de arrancar meu filho daquela dor, é porque eu tenho dificuldade com a minha resiliência. Mas se eu entendo o caminho das emoções, se eu tô num processo de autoconhecimento, de fazer as pazes com as minhas emoções, que esse é o caminho, né? Eu tenho que primeiro, porque aí sim eu vou conseguir dar espaço para minha filha chorar, né? Tipo, para ela o tanto que ela tem que chorar. Senão eu vou ficar naquela angústia de que, meu Deus, ela tá chorando, ela não pode estar só em sofrimento, ela tá passando mal, tadinha dela, não sei o que ela. Não, você fala, nossa, minha filha está chorando. Filha, você precisa de colo? Você precisa. Tá tudo bem? Tem algo que eu posso fazer por você? Não, eu quero chorar. Eu entendi. Tá bom. Algo, eu tô aqui. E aí eu um acolhimento duplo, né? Você está se acolhendo ali, acolhendo seu filho, entendendo que as emoções são transitórias, que é uma onda que vem, atinge o pico e vai embora. E tá Exato, eu entendo, eu tô em processo, claro, eu tô aprendendo, eu não vou fazer redondinho sempre, tem dias que eu vou ficar angustiada, que eu vou querer encurtar o choro dela, que eu não vou dar conta. Mas quando vem o outro adulto e olha feio, tipo, eu falo, normal ele olhar feio. Ele veio da escola tradicional, né? Tipo, ele veio da educação tradicional. Ele tem uma criança ferida dentro. O mais normal, o mais comum é que ele esteja incomodado. Tipo, exatamente. A expectativa é outra. Se ele tem consciência, né? Que é o que a gente... Vamos acolher. Se ele vier você fala, opa, né? Porque ele tem um incômodo ali também, né? Que é dele, claro. Que você falou. Tem duas coisas. Hoje eu coloquei até no Stories lá o post da Isabelle, que é maravilhosa, do Encorajando com Amor, que ela falou, né? A gente tem que normalizar o acolhimento do choro dos nossos filhos, para que as pessoas se acostumem com isso. Sim. E aí eu vou colocar hoje também um post que eu vi esses dias, que não sei se já saiu, talvez já tenha saído, pode ser que sim. Não, acho que não sei lá. Mas vai sair que na verdade é uma história antiga aí de um cara famoso. E aí eu sou péssima com quem é famoso, porque eu não vejo nada de jornal e tal. Mas enfim, tem um cara aí que aparece uma cena dele com o pai dele, tipo o pai e o avô, olhando para a filha que tá jogada no chão, chorando com 2 anos num shopping, sei lá, num lugar público, né? E é engraçado que na foto não tem ninguém olhando, inclusive, né? Mas é só um recorte. Isso não quer dizer, eu sou fotógrafo, eu sei exatamente que a gente pode fazer um plano fechado e tirar, de repente, o contexto. Sim. Mas, independentemente disso, tem uma fala do pai, né? E aí ele fala que é ele e o avô que estão... parecem muito jovens para ser um avô, mas tudo bem. Mas parece que é o pai e o avô da criança. E aí eles falam que o que eles estão fazendo é esperando a menina chorar. E aí ele conta, né? Tipo, aí tem a fala do cara, do pai, né? Ele fala assim, meu pai nunca
o avô, no caso, que tá lá na foto também, nunca me impediu de expressar minhas emoções. Eu nunca escutei dele, você está me envergonhando, para logo, engole logo esse choro, alguma coisa do tipo, entendeu? O pai dele, não sei como, né, de onde que ele veio, de que planeta ele veio, porque ele é uma geração aí, né, tipo, Então, aí lá pra da onde ele tirou essa informação tinha que não sabedoria, tinha. tinha essa sabedoria de, tipo, quando a criança tá passando mal, o que a gente pode fazer? Acompanhar. E não ficar envergonhando, culpando, fazendo ela se sentir mal, ter vergonha, de punindo. Isso tudo faz com que ela comece a criar uma sensação muito péssima e ela vai se distanciando dela mesma, porque ela fala, cara, se eu tô fazendo isso, se eu tô. E aí é muito louco, tipo, quando a gente vai desconstruindo a lógica da educação tradicional, a gente vai pegando um monte de tipo, incoerências. Como que eu Sim. posso tratar mal uma criança que já está se sentindo mal? Para ela Ela agir tá passando melhor, né? mal. Tipo, ela tá passando mal. Tipo, a criança tá chorando, tá, joga no shopping porque eu não aguento o limite. E ele fala, não é que ninguém tava lá fazendo o que a criança queria. Tava simplesmente sendo testemunha da dor dela. Tipo, porque pra ela era muito difícil, com 2 anos, aceitar o tal do limite, que ninguém sabe qual que é, não tem história detalhada, mas era tão lindo de ver, assim, os dois na Era tranquilidade de lindo. observar, É lindo. não, vamos esperar, ela tá passando mal. E eu tô aqui, tipo, eu tô te vendo, não tô te ignorando, não tô falando, ai, filha, ó, vou Eu tô ficar aqui. presente. Tô presente. Então é muita Posso só desconstrução. complementar? Você falou dessa foto, né, que mexeu também muito comigo. E aí, só para complementar o que a gente está falando, eu ontem me mandaram, minha prima me mandou uma matéria que saiu na revista Crescer, de uma mãe com um filho de 2 anos, tá também circulando por aí. E ela foi trocar um brinquedo com o filho tinha ganhado um brinquedo, a filha, não sei, ela foi trocar um brinquedo na loja, e a criança começou a ter um acesso de birra, não lembro por quê, alguma coisa com relação ao brinquedo que ela foi trocar. E ela começou a ter acesso de birra, 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 e gritar, e não sei o que, todo mundo começou a olhar, isso está escrito na matéria, até que, em São Paulo, até que ela cuspiu a mãe ficou tão, tão sufocada, tão inundada com aquilo que estava acontecendo, tão descontrolada e descompensada, que ela sentou e começou a chorar. E a criança ficou lá na emoção dela, fazendo a birra, não sei o que, nanã, cuspindo, e aí outras pessoas ficaram olhando, mas veio uma mãe, ignorou a criança, assim, e olhou para essa mãe sentada no chão e falou: posso te dar um abraço? E aí a mãe abraçou essa outra mãe e foi um choro. E ela falou que ela estava cansada, que ela estava exausta, que ela não estava dando conta, botou para fora. E seguiram, cada um para sua vida. É uma matéria da revista Crescer, de agora, recente. E aí, às vezes, a gente olha a perspectiva da criança, que é isso que você está falando, né? De olhar para a criança e esperar esses dois pais, esse pai e esse avô, esperar essa emoção da criança transitória passar, ficar ali, presente, tô aqui. E essa outra da revista Crescer é essa mãe, né? Ela só precisava, naquele momento, às vezes, de um abraço. A criança vai passar a birra dela, ela tá ali, ela tá esperneando. Às vezes não se trata também de tratar a criança ou olhar aquela criança como mal educada, como sem limite. Como é que essa mãe deixa essa criança fazer isso? Na verdade, aquela mãe ali estava tão exausta, tão culpada, tão sobrecarregada, que uma outra mãe veio, acolheu, abraçou e a emoção da criança e da mãe transitória foi, né? Eu li essa história em algum lugar, acho que não foi pela revista Crescer, Você leu? circulou em algum lugar, não sei como que chegou em mim. E é muito emocionante mesmo, né? Porque seria maravilhoso se a gente tivesse esse acolhimento, né? Eu imagino que essa mulher seja mãe também. De uma Porque educação respeitosa, né? de uma educação respeitosa, que já tem algum trabalho de autoconhecimento, Consciente. sei lá, alguma coisa aí ela tem Alguma luz. de trabalho interno de poder acessar, porque geralmente a gente olha para essa mãe e para essa criança julgando as duas, né? Tipo, olha, essa mãe não sabe colocar limite, olha essa criança que absurdo, que criança mais errada, mais perversa, mais mal educada e tal. E quando a gente estuda o comportamento, o desenvolvimento das crianças, a gente entende que ela tá sem saber o que fazer, né? Com a emoção dela. Ela não é uma criança ruim, entendeu? Ela está expressando uma raiva muito grande, provavelmente por um limite, da questão do brinquedo que ela está perdendo, e sei lá o quê. Ela tem só 2 anos. A gente acha, inclusive, que a criança tem que ter uma maturidade que nem a gente tem, às vezes, né? Porque nós, muitas vezes, na nossa forma de se relacionar com os outros, a gente explode, a gente tem os nossos ataques de birra também de adulto, né? Vamos colocar. Não é, às vezes eu recebo algumas coisas assim, meu filho já tem 6 anos.
Não, ele não tem, não é que ele já tem 6 anos, ele ainda tem 6 anos, ele ainda tem 2 anos, ele ainda tem 3 anos, né? O nosso cérebro ele tá em desenvolvimento até os 23 anos, mais ou menos, né? E às vezes, Isso. mesmo depois disso, a gente se comporta muitas vezes como criança, porque nós todos temos uma criança interior ferida. E muitos de nós temos dificuldade, do contrário, nós estaríamos aqui, inclusive. Temos dificuldade de conter o nosso grito com a criança, com os nossos filhos. Temos dificuldade de cuidar das nossas emoções. E a gente tem que ser um pouco mais humilde, às vezes, diante dos nossos filhos, pensando que, nossa, que absurdo, né? Ele tem que aprender a lidar de outra forma com a raiva dele. Ele não tem o direito de chegar e fazer assim, assim, assado. Você fala, meu, e eu? Eu tenho conseguido? Tipo, assim, né? Tipo, o que eu tô esperando dessa criança? Uma maturidade que nem eu tenho às vezes. Mas, de qualquer forma, o que a gente tá falando é mais do olhar dessa outra mãe que veio socorrer, né? Eu tinha uma questão, assim, eu lembro que quando eu amamentava em público, eu tinha um certo orgulho, assim, de falar assim, cara, eu quero mais escancarar, porque eu tinha um lugar de muita confiança, a Nara foi crescendo, né, e muitas vezes o amamentar ela em público gerava olhares, tipo, nossa, uma criança tão grande. E eu que tenho uma veia artística, né, que sou meio da escola também da arte, das artes, porque eu fiz jornalismo, fui fotógrafa, então me envolvi muito com o mundo artístico. Tinha horas que eu gostava dessa ideia de fazer a performance para chocar as pessoas, né? E eu achava muito legal desconstruir, provocar essa desconstrução do que a pessoa está esperando, né? De criar esse incômodo mesmo. Então, quando eu ia amamentar, né? Às vezes vinha esse meu lado, assim, de gostar de exibir, até confesso, assim, uma coisa de ego mesmo. Você quer saber? Quero mais que as pessoas se incomodem, no sentido de que eu quero desconstruir o que para ela está muito estacionado. Então eu vou lá, entro num ônibus em Madrid, né? Na época eu estava em Madrid, e vem uma senhora e olha pra mim com cara de, tipo, estranhamento. Que bom que ela tá estranhando. Que bom que ela tá diante de uma cena de uma mulher com seus 36 anos, 7 anos, sei lá, amamentando uma filha com cara de confiança. É isso mesmo. Você tem uma criança grande sendo amamentada por uma mãe que sabe muito bem o que tá fazendo. E você pode estranhar, mas eu acho maravilhoso que você esteja vendo uma cena que não é comum pra você. Então, assim, essa ideia de vamos normalizar. Quanto mais cenas como essa acho que é Justin o nome do cara agora. Ai, meu Deus, arrisquei. Com cara. Ou de pessoas acolhendo o choro dos filhos em público e meio que bancando. É foda. Eu já vivi situações onde eu me sinto completamente assim. Eu também já vivi. Ai, tipo, uma vez eu acolhi uma crise que a Nara teve ela devia ter uns 3 anos. Eu tenho um post muito legal sobre isso, faz tempo já. Mas assim, daquela coisa de você tá colocando a manteiga no negócio e a coisa quebra, ou então a geleia sai do lugar, é colocada do jeito que a criança não quer. E no fundo, assim, não é que a criança tá brava porque quebrou o pão, ou a banana, ou a geleia caiu do jeito errado, que você fez de um jeito que não. Ela tá com tensão acumulada, né? E aquilo lá foi o disparador. E aí, tem um código ali para decifrar. Né? Não é o pão que caiu de cabeça para baixo. Exato. E aí eu tava dentro de um café, né, aqui perto em Torrelodones, que é uma cidadezinha perto da escola dela, onde ela estudava, né? E aí tinha um grupinho de senhores que jogam dominó nesse lugar. E eles começaram a, tipo, eu tava lá tentando acolher, aceitando que ela, putz, ela entrou no modo de choro, frustração. Aquele barulho, né? Deve ter também incomodada e tal. E eles ficaram incomodados, porque, tipo, eles queriam paz, né? E eles queriam paz e porque na cabeça deles aquilo era falta de educação e essa mãe não tá sabendo colocar limite, essa criança tá se comportando mal. Então, tipo, eu tava tentando usar toda a minha energia para poder acolher minha filha na tranquilidade de que eu sei que o que ela precisa agora é de espaço para se expressar e que ela tá estressada porque ela precisa soltar. Mas eu também tô num público fechado, no caso, né? Era antes da pandemia. E aí eles começaram a me azucrinar e teve uma hora que eu comecei a bater boca com eles. E, tipo, eu falava assim, cara, meu, tipo, eu não tenho que lidar com a criança interior de vocês, entendeu? Tipo, dá licença, minha filha tá precisando de mim. Concentra no dominó aí. Concentra no dominó. Só que aí, tipo, ao mesmo tempo, tô no ambiente com pessoas da escola antiga, eles estão incomodados, aí eu levei a Nara pra fora. Lembro que eu liguei pro pai dela, que na época a gente estava casado ainda, ele trabalhava a 2 quadras de lá, eu liguei chorando pra ele e falei, eu não tô dando conta. Tipo, eu me senti mal, assim, porque mexeu também com a minha criança, né? Eu também tenho essa dificuldade. Então, muitas vezes essa nossa dificuldade de bancar é porque a gente quer agradar o outro, a gente quer ser visto como boa mãe, né? A gente se sente mal.
porque o outro tá olhando daquele jeito. Eu já cheguei a pedir desculpa. Em épocas atrás, nessa situação que você está falando, de tá gritando muito, tá fazendo muito barulho, tô num ambiente fechado, mas eu já cheguei a pedir desculpa, gente, desculpa, sabe assim? Já vai passar. Desculpa que meu filho tá sendo criança, né? Tipo, é muito Muito, louco, porque muito existe louco. assim, eu acredito de fato que a gente pode normalizar o acolhimento, ao invés de ficar se sentindo refém desses olhares, entendeu? Mas é claro que vai requerer muito trabalho interno da gente sustentar isso, ganhar essa confiança, mas eu acredito sim. E eu acho muito bonito esse movimento, da gente ir colocando sim esse. Eu não preciso. E aí é muito louco, porque se eu me deixo refém, eu abandono essa criança. Minimamente, o que a gente precisa fazer nessas horas é eu vou me afastar e encontrar com a criança e encontrar um espaço onde eu me sinta segura para manter a coerência com a minha escolha, né? Porque não é a criança que tem que receber. Ficam dois abandonados, né? Ficam dois abandonados ali, perdidos, né? Ficam duas crianças ali. Isso mexe muito comigo, assim. Acho que mexe com muitas mães também. O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode melhorar, né? Conhecer os nossos gatilhos, terapia, tentar se conhecer melhor, tentar aceitar as nossas dores, mandar uma mensagem para o nosso filho de que a gente é realmente uma integração de várias imperfeições que nos fazem ali humanas, participar de processos, né? Que você falou de autoeducação, de conhecimento, para a gente conseguir passar uma mensagem aqui para essas mães existe um caminho, precisa de um caminho, né? Eu acho que é aceitar o convite dos nossos filhos, né? Porque acho que a maternidade ela vem muito com isso, assim. Os filhos eles chegam e eles acabam cutucando muitas dores nossas, eles acabam escancarando as nossas sombras. Muito. Tudo que eu vou ter de desafio no relacionamento com meu filho, eu posso aprender aí em processos de autoconhecimento, de autoeducação, como na mentoria que eu faço isso para vocês poderem entender como que eu posso aproveitar dessa relação, né? Porque tá sim trazendo evidências de várias coisas que eu preciso trabalhar em mim o tempo todo, constantemente. Nossa, por que é tão difícil aceitar o choro do meu filho? Por que é tão difícil aceitar quando ele responde para mim e ele mantém a decisão dele? Por que é tão difícil aceitar a cara feia dele depois que eu coloco um limite? Entendeu? O que isso fala da minha história? Né? E às vezes são questões que estavam muito no inconsciente, que eu aprendi por conta dessa máscara que eu criei para poder me proteger nas situações infantis, de repetir a experiência de dor que eu tive quando eu me sentia rejeitada, por expressar algo muito autêntico meu. Na hora que vem a criança, aquilo fica escancarado. Nossa, eu devo ter alguma questão aí com o meu choro. Eu estava falando com uma mãe agora, aqui por direct, né? Ela falava assim, a minha filha está com dificuldade de chorar. Ela se sente mal quando ela chora. E eu sempre falo para ela que ela pode chorar. Que ela não precisa se preocupar, que tá tudo bem chorar, que chorar... Aí eu falei, beleza, você fala isso para ela, mas como é que é para você? Você se permite chorar? Você se sente bem quando você chora? Você chora diante dela? E aí ela falava assim, adulto não chora. Ela falou que a filha dela falava, adulto não chora. Como assim adulto não chora? Não, ele só chora quando ele tá emocionado com alguma coisa, mas tipo, não quando ele, tipo, não, por tristeza, não. Aí eu falei, você acha que você pode estar inspirando ela dessa forma? Porque não adianta a gente falar, se a gente não vive o processo. Então, se eu tô com uma dificuldade, e aí é legal, porque às vezes a criança que denuncia isso, por exemplo, com uma fala dessa, ou com essa contenção. Nossa, eu tô percebendo que minha filha tá reprimindo o choro dela. No entanto, eu falo pra ela, eu leio os livros, né, eu sei que, tipo, é tudo bem chorar, então eu falo pra ela, eu tenho que explicar pra ela que tá tudo bem. Só que como você lida com a sua vulnerabilidade? Às vezes a criança te ensina, a criança te consola, a criança te dá o aviso, a criança te dá o alerta. E você carrega aquela culpa ali, ou você não se permite chorar. Isso é muito isso. Não, e no fundo é isso, a criança está denunciando pelo comportamento dela que você não está em paz com a sua vulnerabilidade. E aí o resgate preciso fazer processos para poder integrar essa parte de mim. Para me permitir, eu não sei como é que tá, vai fechar em 1 hora? Para você também? Porque o meu como voltou a fechar em 1 hora. Eu perdi a hora aqui. Mas que faltam alguns segundos aí. Ou seja, o convite eu vou ter que aprender a resgatar a minha capacidade de permitir que eu chore, que eu me sinta vulnerável, a entrar em contato com a dor. Porque
A gente foi ensinado a escapar da dor, mas não existe forma de escapar da dor. Ela vai ficar dentro de nós se a gente não entrar em contato com ela. Entendeu? É uma Alguma hora mentira. ela vai aparecer também. Ela vai aparecer de alguma forma, entendeu? E muitas vezes por sintomas físicos ou por dificuldades no relacionamento com as pessoas, por explosões que eu vou ter, né? Toda a raiva que eu tive que conter vai vir em forma de grito, entendeu? Porque eu não me senti escutada lá atrás. Enfim, é todo um processo que a gente tem que viver de reaprender a sentir, de fazer processos de terapia, de autoconhecimento, para resgatar isso e para validar, né, para conhecer a nossa história. Validar a criança interior que está dentro de nós, as dores dessa criança. O que será que ela viveu? Porque a gente muitas vezes tem uma sensação de ter vivido uma infância cor-de-rosa, maravilhosa. Não, eu não tive problema nenhum, meus pais me tratavam bem e tal. Só que essa criança invisível, que aliás, quem não assistiu o documentário da Escola de Educação Positiva, assista até o dia 8, que vai estar disponível. Tem o link aqui no meu stories para vocês, ou na minha biografia, no link lá da biografia para vocês acessarem. Nós fomos crianças invisíveis. Só que a gente nem, tão invisíveis que a gente nem sabe que foi invisível. A gente se acostumou, a gente normalizou isso. E o fato da gente não conseguir acessar as necessidades dos nossos filhos, de legitimar isso, entender a importância deles se expressarem, do querer deles terem direito a ter querer. Ter querer não significa conceder. Tudo bem você querer tal coisa. Não quer dizer que eu vou dar para você o que você quer, o que você está querendo, entendeu? A gente confunde muito isso. Quando a gente fala de educar respeitosamente, as pessoas entendem que a gente não vai colocar nenhum limite na criança, que a gente vai fazer tudo que respeitar não é as vontades é diferente de fazer vontade, né? É um abismo aí. É a coisa do entender que a criança tem o direito a querer outra coisa, entendeu? É normal, entendeu? Eu também queria que a pandemia acabasse. Não quer dizer que a pandemia... entendeu? Eu vou ter que conviver com essa ideia. Eu não posso mudar a realidade, entendeu? Eu tenho todo o direito de querer, de repente, ir para o Brasil. Eu tô morrendo de saudade, faz 3 anos que eu não vou para o Brasil. Nossa, e aí seria muito chato eu conversar com uma amiga minha e ela ficar falando assim, ridículo você ficar querendo ir para o Brasil. Você sabe que você não pode, tá em pandemia, sei lá, você tá sem grana. Por que você vai ficar querendo isso? Quem é que gosta de ficar ouvindo esse tipo de fala na hora que você vai se abrir com o outro, entendeu? Não muda a realidade, eu não posso ir para o Brasil. Mas o querer ir para o Brasil, eu tenho todo o direito de querer. Entendeu? Não faz sentido alguém querer consertar o meu desejo de ir para o Brasil, entendeu? Gente, isso é muito violento. Isso é muito violento. A criança se sente violentada. Ela se sente mal. Isso gera muita desconexão. Então é um trabalho de, inclusive, ver em mim o quanto eu me permito querer as coisas, né? Porque se me dói a criança querer algo, é porque eu também não consigo me sentir em paz quando eu quero algo. Entendeu? Eu não consigo me acompanhar com essa amorosidade. Muitas vezes eu posso me julgar. Ridículo você ficar querendo ir pro Brasil. Você sabe que você não pode. Eu posso ter esse discurso, entendeu? Antes da minha amiga. E aí quando a minha amiga fala e dói, é porque, na verdade, também eu não tenho isso também resolvido. Enfim, senão eu simplesmente me levaria. Mas acho que é por aí, Flor, é buscar caminhos de autoeducação e tornar-se responsável nesse sentido, né? Tipo, é sair desse lugar da culpa e usar essa culpa como estímulo. Nossa, beleza, tô sentindo culpa. O que eu posso fazer para poder melhorar esse sentimento, né? Tipo, o que essa culpa tá denunciando? O que eu não tô conseguindo olhar da minha história? O que eu posso fazer diferente para promover mudanças, para não ficar estacionada nesse lugar e não ficar sempre alimentando? Se eu tô me sentindo culpada, é porque eu não tô em paz com o que tá acontecendo. Então, eu posso sim promover alguma mudança para poder agir de outra forma. Não quer dizer que eu vou ser perfeita. Esqueçam. Não existe um ideal. Isso é também algo que só estimula a culpa, porque eu vou entrar num lugar de achar que eu só posso ser aceita por mim mesma, inclusive. Quando eu chegar num estado onde eu nunca mais promova nenhum tipo de dor nos meus filhos, por exemplo. Não existe esse lugar. Existe um lugar de aperfeiçoamento constante, de vigilância, onde você entra no orar e vigiar, né? Tipo, você entra naquele estado de que eu reconheço as minhas dores, eu entendo o que aconteceu comigo, eu sei dos meus padrões e eu conheço os meus gatilhos. Então, quando eu estou diante de uma situação desafiadora, eu consigo não me deixar levar por aquilo. Aquilo vai continuar vindo na minha mente naquele momento e muitas vezes vai querer, digamos, promover um certo domínio para que eu haja de tal maneira, mas tendo consciência, eu consigo diminuir com muito mais a frequência dos momentos em que eu vou me deixar levar pelo automático. Porque eu tenho consciência e já tenho um treinamento. Mas aí eu tenho que fazer um trabalho.
E é um processo, sim. é um trabalho contínuo, entendeu? E eu acho, Má, também uma coisa, cuidado com as culpas que a gente coloca, né? Os pesos que a gente coloca aqui na nossa mochilinha, nos nossos ombros, porque às vezes a gente carrega culpas também que nem os nossos filhos mais velhos vão lembrar, né? Você já se perguntou, uma vez eu fiquei com isso na cabeça, já se perguntou para sua mãe, né? Você ainda tem a sua mãe ali com você? Você já se perguntou para sua mãe qual é a culpa que ela carrega de algumas coisas na criação? Minha mãe, às vezes, minha mãe um dia me falou uma culpa de uma coisa que eu fiquei doente, que o pediatra deu o diagnóstico errado, ela me deu o remédio errado, e aquilo consumia ela, e eu falava, mãe, eu falei para a mãe, eu não lembro disso. E ela É fala muito sempre louco. essa história, sempre essa história. E uma história também que bateu a porta, que eu fiquei presa do lado de fora, não abria. E ela ligou pro meu pai foi correndo. E ela fala sempre isso quando a gente vai conversar sobre alguma coisa desses sentimentos. Eu falo, mãe, eu não lembro disso. Tira isso de você. Então, assim, você carrega isso, você não precisa carregar, tira do seu ombro, sabe? Porque às vezes também é muito isso, assim, a gente carrega umas culpas que quando a gente vai perguntar para os nossos filhos, eles falam, mãe, não Sim. tô lembrando. Isso é a projeção, né? Porque ela associou com isso, ela acredita que você viveu essa dor e às vezes você nem viveu essa dor. E muitas vezes a gente está lá, quando a gente tem uma história de dor, por exemplo, em relação, sei lá, a isso, por exemplo, minha mãe nunca esteve presente, né? Eu esteja muito menos presente do que eu gostaria. Isso pode deixar a gente num lugar de não conseguir se permitir estar longe dos filhos. Ficar achando que os nossos filhos vão sentir dor ou sentir abandonado, sentir nossa ausência, ficar mal e criar um sentimento de vazio emocional porque a gente está distante. Só que muitas vezes a gente pode, estando inclusive conscientes disso, conduzir essa separação de um jeito muito mais tranquilo. Primeiro, construindo essa confiança dentro de que eu tenho direito, senão Uhum, a criança sente a energia e já não sim. consegue estar em paz com essa ausência. É mais difícil ela estar em paz com essa ausência. Mas eu, sei lá, deixar minha filha vendo televisão enquanto eu tô trabalhando, muitas vezes eu falo, putz, será que ela tá se sentindo mal? Será que ela tá sentindo falta de mim? Será que eu tô sendo um pouco presente? E às vezes ela tá de boa, entendeu? Não É, necessariamente porque eu vivi aquela situação lá atrás de ter ficado horas, 12 horas na escola, todos os dias, e com pouca presença materna, cada vez que eu estiver longe, minha filha vai sentir a mesma dor que eu senti. Às vezes a gente faz uma projeção. Achar que, é. tipo, aquela criança lá é a nossa miniatura. E não é. A gente tem que tomar muito cuidado para não transferir, inclusive, porque às vezes é a gente que faz ela começar a interpretar aquelas ausências como motivos para ela se sentir abandonada, quando na verdade não necessariamente ela estaria sentindo aquilo. Uhum. Aí o Heitor fez um comentário legal aqui. Eu consigo acolher os filhos, os outros, e o meu filho tem dificuldade. Heitor, isso acontece porque pega muito mais, né? A gente quer garantir que os nossos filhos, digamos, eu imagino assim, vamos ver se faz sentido para você, tá? Mas geralmente pode ser que você tenha tido uma educação onde te exigiam, por exemplo, ser forte, né? Que não tem espaço para choro, que você tem que levantar a bola Para e fraqueza, não pode ser para ser fraco, fraco, né? Tipo, para um vulnerável. homem existe muita pressão nesse sentido. A mulher geralmente ela tem a raiva reprimida e o homem tem a tristeza reprimida, né? Não é É. ok mostrar fragilidade. E aí, quando você, de repente, está estudando essas paradas, entendendo que não é bem assim, que não deveria ser desse jeito, você até consegue ter essa leitura, ou essa disponibilidade, ou essa forma de intervir com outras crianças. Mas quando é no nosso filho, mexe na nossa criança interior. Cutuca a nossa dor e vem um medo. E aí, mesmo que você tenha digamos, um A combinado, consciência. tipo uma consciência e meio que uma solução, uma resolução que você tomou, né? A decisão mental, né? Eu sei que eu deveria dar espaço para o meu filho expressar o choro dele. No entanto, a tua criança interior tá com essa dor. E aí ela fica num lugar de querer controlar aquela criança para proteger ela do que te aconteceu, porque talvez você tenha sido rotulado, talvez você tenha se sentido rejeitado, talvez você tenha sido castigado. E aí, de certa forma, você não quer que aquilo se repita. Outra coisa que pode acontecer é você pode se sentir confrontado com a ousadia do seu filho de se atrever a expressar aquilo que você não pôde. Então, às vezes, pode surgir, inclusive, um sentimento de vingança ou de raiva daquilo. Tipo, quem é você Quem é para jogar na você? minha cara que tudo bem chorar? Entendeu?
e vem como se fosse algo pessoal, que não é, digamos assim, gostosinho, né? Tipo, mas acontece, gente. A gente acessa isso, nós somos humanos. Então, por isso que eu falo que é um convite que a criança faz. Porque se ela tá tocando num ponto de dor onde você se sente bloqueado para lidar com, para, por exemplo, permitir que ela seja ela mesma naquele momento, expresse o choro dela, isso está falando de você, está falando da sua criança interior. Então é legal você buscar algum trabalho de reconexão com a tua criança interior, né, de resgate, para que você possa validar as dores dessa criança e dar espaço para ela expressar aquilo que ela não pôde expressar. Entendeu? Porque esse é o caminho que a gente tem para poder, digamos, maternar, ou paternar no caso, mas de certa forma ser a mãe das nossas crianças, por isso que eu falo maternar, né? De conseguir maternar essa criança que está dentro de nós, é fazer com que ela possa acessar as dores que ela não pôde expressar lá atrás, porque está tudo lá dentro, está tudo contido. Aquilo que você teve que reprimir não foi embora, não deixou de existir, está dentro de você. E ela tá te convidando, que é isso que você fala, Má. Muito, ela tá te convidando. Ela tá te convidando através desse incômodo que você tá tendo com a dificuldade que você tá tendo de acolher o choro do seu filho. Ou você não falou exatamente choro, mas você falou acolher, né? Imagino que seja o choro, a vulnerabilidade, geralmente é isso, tá? Não sei se você continua aqui, Heitor, mas se você escutou essa explicação, ela faz sentido para você, tá? Aproveita. E precisa ter coragem. Precisa ter coragem, aproveita essa informação. Exato. Então, é isso. É isso. O seu Instagram não está fechando, o meu voltou a pôr o limite de 1 hora. Eu só continuei porque a minha última live a gente avançou também um pouco e não cortou. Aí eu falei, opa, achei que ia acontecer isso de novo. Bom, vou tentar salvar aqui, acho que vou conseguir. Obrigada, Maíra. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Foi um prazer. Por esse aprendizado. Obrigada, pessoal. Bom dia. Beijo, obrigada. Bom dia, até mais. Até mais.